Vamos falar hoje sobre por que algumas pessoas são magras, parece que tão naturalmente, outras pessoas lutam uma vida inteira em relação ao peso, né? Por que isso, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Será que deu sorte? Foi nisso, porque eu sou magra, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, Andréia, eu queria ter sua sorte, né? Eu queria ser a sorte de ser magra, assim. Tem hora que a gente recebe até umas acusações, né? Nossa, é magra de ruim. Tem até acusação para magro, né? Então nós vamos entender por que hoje. Por que algumas pessoas parecem que têm uma sorte de ser magro e tem outras pessoas que vieram com azar e não conseguem ser magra de maneira tranquila. Nós vamos desvendar hoje isso, né? E no final eu quero deixar umas dicas práticas para vocês. Por quê? Porque hoje, como é segunda-feira, é conhecido como o dia do recomeço ou o dia do início da dieta. Ou recomeçar, ou começar, ou avançar de nível, né? Quem já está focado e quem passou o final de semana focado pode continuar focado. Então, como conseguir isso? Eu vou dar algumas dicas práticas no final, bem específicas mesmo. Mas antes vamos entender por que a gente vive essa luta, né? Por que tem tanta gente que luta para conseguir manter o peso? Onde é que está o segredo? Né? É sorte, é azar, ou é disciplina? Muita gente fala isso também, né? Nossa, eu não sou disciplinada. É por isso que eu não consigo fazer o que tem que ser feito. Então nós vamos entender isso. E para iluminar a nossa reflexão, eu trouxe aqui uma parte da Bíblia, os versículos muito conhecidos, né, que estão em Gálatas, né, Gálatas 5, onde fala sobre frutos da carne e frutos do Espírito. Mas calma, nós não vamos dar o tom que normalmente dão para essa passagem, porque normalmente quando a gente ouve essa passagem, e na maioria das igrejas, né, tem muita acusação, e as pessoas saem depois de ouvir essa palavra, ao invés de sair com um ânimo novo, sai mais cabisbaixo ainda, acusado, porque está vivendo de acordo com a carne, né? Então aqui nós não vamos colocar acusação, não é esse nosso papel. Deus me livre, né, de ser acusador. O acusador é outro, né? Não somos nós, não. Então nós vamos aqui só nos iluminar, né, com a palavra de Deus e entender como viver, né, os frutos do Espírito, ao invés de ficar aí degustando, né, o fruto amargo às vezes que a carne traz para nós. Então vamos lá, né? Então vos digo, andeis, versículo 16, andeis no Espírito e não satisfareis aos apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Olha que coisa louca. Quando eu estou do lado da carne, eu não consigo fazer o que eu quero. O que eu mais escuto trabalhando com emagrecimento é isso. Eu queria tanto fazer essa dieta, eu queria tanto emagrecer, eu começo, eu sei o que fazer, né? Todo mundo sabe o que fazer para emagrecer e ficar magro e saudável, mas eu não consigo, eu não faço aquilo que eu queria fazer. Mas aqui tá o segredo, né? Tá escrito na palavra de Deus, né? Assim você não consegue fazer o que quereis. Por quê? Porque você está conectado ali nos apetites da carne, né? Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não está sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Interessante, né? Muito interessante essa passagem. Aí você pode pensar, o que tem a ver ódio com emagrecimento? O que tem a ver lascívia com emagrecimento? O que tem a ver idolatria com emagrecimento, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade nós estamos falando todos dos frutos da carne que se opõem aos frutos do Espírito. Tá, André, mas o que tem a ver o espiritual? O espiritual é quando eu vou na igreja, o espiritual é Deus, o espiritual tem nada a ver com dieta, né? Nada a ver com dieta. E o que eu trago para vocês é isso, tem tudo a ver com dieta. Não dieta como nós estamos acostumados, né? O que é dieta? Dieta é o que nós escolhemos, nós elegemos para comer e comemos. Então quando, na verdade, tem muito mais conexão do que nós pensamos. O problema é justamente esse. Quando eu resolvo emagrecer, eu separo de todo o resto e eu faço uma dieta separada. E nós somos corpo, alma e espírito. E se nós não entendermos o processo de emagrecimento dentro desse conjunto de coisas que estão totalmente interligados, eu não tenho sucesso no emagrecimento. André, mas você quer dizer que quem não entende isso não emagrece? Pode emagrecer. Na tal da força do braço, né? É aquela pessoa que ela usa só a disciplina. Então ela
ali bravamente, ela vai na força do braço, ela consegue emagrecer. São pessoas que quando fazem isso, ou detonam a própria saúde. Eu conheço pessoas, né, que por conta do emagrecimento destruiu a saúde, mas são magras. Vocês conhecem alguém assim? Que de repente fez um procedimento muito radical, radicalizou e emagreceu, mas radicalizou tanto que destruiu a saúde. Ou então pessoas que são insuportáveis de convivência, porque não estão querendo beber ou não estão querendo comer, e na força do braço fica impossível conhecer essa pessoa. Isso não é vida plena, né? O que nós falamos aqui é sempre como atingir a vida plena. Corpo, alma e espírito em equilíbrio. Então vamos entender. Vamos aqui para uma metáfora, para a gente no final, para eu deixar para você as dicas bem práticas aqui, como eu disse, em relação a como começar esse processo de emagrecimento. Então vamos lá. Primeiro, olha só, nós não estamos aqui na Terra por acaso. Às vezes nós pensamos assim, nós não pensamos às vezes, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui na Terra? Por que eu vivo onde eu vivo? Eu nasci quando eu nasci, você tem a sua história onde você vive, dos pais que você nasceu, né? Então nós não estamos por acaso. Nós não despencamos do céu e caímos aqui, não. Nós fomos colocados aqui por um propósito. Então quando nós chegamos, iniciou aqui a nossa linha, né? Nossa caminhada iniciou aqui. Então quando nós começamos, nós viemos por um propósito, nós viemos por uma missão. O Senhor nos colocou, o nosso Deus nos coloca num ponto, num lugar, numa época para cumprir uma missão. Então o motivo aqui é a missão, e o final da vida, o final da linha, que pode durar aí, vamos dizer, 70, 80 anos, na média mais ou menos é isso, né? Não uma média, mas normalmente é isso que a gente vive. No final aqui, eu cumpri a minha missão. Então eu fui colocada aqui por uma missão e um propósito, eu tenho uma linha do tempo, e no final eu tenho então o cumprimento daquilo que eu vim fazer. Quando isso acontece, ok, eu fiz o que tinha que ser feito, eu cumpri o meu propósito aqui na Terra, e tá tudo jóia, eu posso voltar de onde eu vim. Esse é o resumo da vida. Mas para viver aqui na vida, na Terra, para viver nesse planeta, eu preciso de um carro, eu preciso de um veículo, né? Então, como se eu estivesse numa estrada, uma linha do tempo, uma estrada, eu preciso então de um veículo para poder percorrer essa estrada. Esse veículo nós chamamos de corpo, porque aqui eu sou espírito, você é espírito, nós somos seres espirituais. Nós já viemos e vamos voltar e vamos continuar nossa vida, não acaba por aqui. Mas seres espirituais nesse planeta, não dá para ficar só no espírito, porque esse planeta precisa do corpo físico. Então foi dado para mim, para você, um carro de corrida, né? Um veículo para eu andar nessa linha e chegar no meu final. Esse veículo é o nosso corpo, então foi entregue para nós um corpo, né? Mas não é só isso, foi entregue para nós também, para desenvolvimento de toda a tarefa que nós temos que fazer aqui, ou seja, da nossa missão, foi entregue para nós uma alma. Então nós chegamos aqui, nós somos espírito, mas aqui na Terra nós temos a alma, o corpo, e nós somos espírito. Ok, fechou o pacote para a gente fazer essa viagem. Começamos então a viagem. Deus nos colocou aqui com esse propósito. Deus sabe o que nós precisamos fazer. Deus sabe quantas pessoas você vai atingir, quantas pessoas você vai abençoar, quantas pessoas você vai ajudar, quantas pessoas o seu propósito vai tocar. Deus sabe disso e por isso Ele te colocou aqui. Existe um plano muito lindo, isso envolvendo as pessoas. Só que o inimigo de Deus também sabe. É aí que está a questão. Tudo que o inimigo de Deus quer é que você se perca nesse caminho, que a gente se perca nesse caminho e chegue no final da vida e não faça aquilo que tem que ser feito. É tudo que ele quer, é isso. Então ele tem o inimigo de Deus tem um esforço muito grande aqui no iniciozinho da nossa caminhada, início da nossa vida, para que a gente não chegue ao final vivendo a vida plena e fazendo tudo o que nós viemos fazer. O inimigo de Deus sabe. Então o que ele faz? Ele age aqui em cima de uma das partes do nosso ser, que é a nossa alma. O que é a alma, né? São as nossas vontades, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então ele age especificamente onde? Nas nossas emoções. Fazendo com que os seus pais, a sua mãe, né, não cuide, não faça o que tenha que ser feito, enfim, bloqueando essa pessoa aqui. Ele bloqueia na primeira infância, na maior parte do tempo, ali até os 7 anos de idade, é onde as pessoas são bloqueadas nas emoções. Como, por exemplo, não receber uma amamentação direito, ou problema com aborto, né, os pais não querem, ou alguma coisa assim. Então vai bloqueando, vai mexendo nessa história aqui, mas o porquê isso? Para não fazer o que tem que ser feito. O inimigo de Deus sabe mais do que nós, às vezes, o potencial que nós temos. Jesus falou, vocês vão fazer obras, se vocês tiverem fé, vão fazer obras maiores do que eu fiz. E isso é o nosso DNA. Mas aí, para não acontecer isso, ele vem bloqueando as emoções.
É aí que junta tudo, né? Então eu comecei aqui a minha corrida, eu tenho um destino final. O espírito, a parte espiritual é a estrada. Ele sabe exatamente, porque o espírito existe desde sempre na eternidade. O espírito sabe onde eu preciso chegar. A alma, agora, ela também sabe, mas só que ela agora está machucada. A alma agora está com problemas emocionais da infância. E ele começa agora a resolver, ao invés de resolver como tem que ser resolvido, começa a resolver com o corpo essa dor que está na alma. É onde vem os excessos. Os excessos. Aí está o pecado da carne. Por isso que o pecado da carne, ou seja, satisfazer os apetites da carne, vai contra o espírito. Porque o espírito sabe para onde vai, onde deve chegar. E a carne agora se opõe a isso como? Eu preciso comer mais, eu preciso beber mais, eu preciso dar mais conforto para mim, para minha carne, para o meu corpo. Por quê? Porque a alma está machucada. E aí o que acontece? Se eu passo a minha vida inteira, aí na adolescência eu posso descobrir que eu tô ali acima do peso e tal, eu começo a fazer as dietas focadas só no corpo. Eu não tô atenta à alma, a dor está na alma. E eu entro nessa estrada, eu começo a percorrer essa estrada. E de tanto dar conforto para o corpo não sofrer, eu tô querendo proteger esse corpo, eu estou na verdade estragando esse corpo. Excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de gordices, né? De coisas gostosas, excesso de bebida, excesso de sexo, excesso de tudo, excessos. Para o corpo, os apetites da carne têm a ver diretamente com conforto para o corpo. Se você pegar toda a lista, né, que nós lemos aqui agora em Gálatas 5, toda a lista dos pecados, chamados pecados para o corpo, nós aqui numa conversa aqui menos espiritual, menos religiosa, nós poderíamos chamar de conforto. Então pessoas que estão sofridas, não sabem como lidar com as emoções, já foi rejeitado, não sei o que, buscam sexo de forma desenfreada. Cada hora num lugar, cada hora numa cama, cada hora uma pessoa, cada hora uma jura de amor, cada hora uma coisa assim. E nós temos aí os pecados sexuais. Então a pessoa precisa beber muito para diminuir o sofrimento, precisa se sentir bem, e eu me sinto bem quando eu como, então quando eu bebo, ou então quando eu tô tendo juras de amor com um e com o outro, a alma. Então por isso que sempre eu tô aqui falando sobre as emoções, sobre o perdão, sobre todas essas questões. Trabalhando com emagrecimento eu falo da dor da alma. Por quê? Porque eu já entendi que se nós não cuidarmos dessa alma, o corpo ele quer anestésico o tempo todo. E aí o que acontece? Então nós estamos aqui na linha do tempo. Nós começamos falando que nós viemos com a missão, com um propósito, fomos colocados aqui, o espírito foi colocado aqui, mas o espírito ele é colocado junto com o corpo, lógico, né? E com a alma. Começou a nossa caminhada. Nós precisamos chegar no final dessa caminhada tendo feito aquilo que nós viemos fazer, nosso propósito, nossa missão na Terra. Mas ao dar para esse corpo os confortos que o corpo está pedindo, eu posso estragar esse corpo. Eu estrago esse corpo. E aí é hora então de eu preciso cuidar desse corpo. Aí é que vem o processo de emagrecimento e de outros também, né? Estragou o corpo. Mas não é só nessa área que eu estrago o corpo. Eu estrago o corpo entregando excesso de comida, excesso de gordura, de sal e de açúcar, que é o que traz mais conforto. Quando a gente fala assim, comida que conforta, ou eu penso em gordura, açúcar ou sal. Esses excessos é que traz o conforto junto com uma quantidade excessiva. Traz o conforto pro corpo. Aí o corpo fica bem, fica tranquilo, né? E aí nesse momento, o corpo é o carro. Então olha só, o motorista é a alma, o motorista sabe para onde está indo. A estrada é o espírito sabe qual é o fim. Mas e o corpo é o quê? O corpo é o carro que nós recebemos para rodar nessa vida. E às vezes nós chegamos na casa dos 20, como é o caso que eu comentei aqui agora, às vezes na casa dos 30 anos de idade, às vezes na casa dos 40, nem na casa dos 50, 60, isso não deveria ser aceito, mas tem gente já com 30 anos só rodando aqui na Terra, que o carro, que é o corpo, está totalmente debilitado. O carro está totalmente estragado. Muito comum, muito comum.
eu preciso cuidar, tenham paciência aí que amanhã eu resolvo essa questão. Eu preciso então cuidar do carro, o carro está estragado, eu preciso cuidar desse carro. E aí a dica final que eu deixei para vocês, que eu falei que no final eu ia falar sobre a questão, o que fazer então, principalmente, né, quando o meu carro já está estragado. Existe uma parte do carro, existe uma peça do carro que é fundamental para que esse carro ele rode bem. E eu sei que tem outros problemas, né? De repente o farol tá estragado, de repente a pintura tá estragada, um monte de coisa já tá ruim no carro já. Mas tem uma parte do carro que se eu não olhar para ela, eu não vou conseguir resolver o restante. E essa parte do carro, né? Que se fosse o carro físico, seria ali que de combustível, né? Seria o tanto de combustível, para nós é a parte do intestino. Se você quer começar por alguma coisa, se você quer começar a cuidar desse carro seu, do seu corpo, comece pelo intestino. O intestino ele é capaz de guardar tanta coisa e de estragar tanto o restante do corpo. O poder do intestino ele é muito grande. Então, se nós queremos vida plena no corpo, nós precisamos limpar o intestino. O intestino ele foi feito, né, como um sistema de descarga para tirar o restante, para tirar o que não funciona, o que não está legal dentro do nosso corpo. Então nós recebemos alimento pela boca, dentro desse alimento tem o que é aproveitado, o que não é aproveitado.